Alô, alô Brasil, Adrian Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. E Xabi Alonso não é mais treinador do Real Madrid. Há pouco mais de uma hora o Real Madrid soltou um comunicado oficial informando a torcida, aos jornalistas e aos meios de comunicação de que Xabi Alonso e o clube chegaram a acordo mútuo, né, sobre a não continuação do trabalho. Então o Real Madrid agora não conta mais com os serviços de Xabi Alonso e sua comissão técnica, e poucos minutos depois anunciou Álvaro Arbeloa como seu novo treinador. Era o nome já especulado há um bom tempo caso o Xabi Alonso fosse demitido. Então aí desde dezembro se imaginava que Álvaro Arbeloa seria o substituto imediato para possível demissão de Xabi Alonso. Mas antes de saber tudo sobre a demissão do Xabi Alonso, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. O Real Madrid anunciou a demissão do Xabi Alonso, né? Completamente do nada, assim, não se esperava, não se vinha notícias de que o Real Madrid poderia demitir o Xabi Alonso no dia de hoje, até porque o Real Madrid competiu com o Barcelona. O Real Madrid fez até um bom jogo no que podia, né? No que tinha condições de fazer, mas não, o Real Madrid surpreendeu todo mundo. Aí, ao que tudo indica, o Xabi Alonso também pediu para sair, né? Fica essa dúvida se ele foi demitido ou se ele pediu demissão, porque foi um acordo mútuo. Dizem também, já começa a sair na imprensa, de que o Xabi Alonso estava cansado da luta de ego no vestiário, de que ele sentiu falta do apoio do clube. Mas é isso, o Xabi Alonso não é mais treinador do Real Madrid. Assume agora Álvaro Arbeloa, dá a sua primeira entrevista coletiva amanhã, já que o Real Madrid entra em campo na quarta-feira contra o Albacete pela Copa do Rei da Espanha. Então já não tem tempo aí de remoer as feridas, nada. Álvaro Arbeloa amanhã já deve dar uma entrevista coletiva. Arbeloa, que vem do bom trabalho no Real Madrid Castilha, né, e nas categorias de base do Real Madrid. O Castilha aí jogando muito bem. Claro, apesar de problemas e lesões também no Real Madrid Castilha, o Arbeloa tem conseguido fazer um bom trabalho. Mas aí vamos fazer aquela decumpagem, né, da demissão do Xabi Alonso, que já vinha sendo anunciada há um bom tempo, quando se instala aquelas crises ali com o Valverde, com o Vinícius Júnior. Deu para entender que o vestiário não comprou muito a ideia, mas também há uma crise de jogo muito grande, né? O Real Madrid do Xabi Alonso tem uma crise de jogo muito grande. O Real Madrid não joga nada há meses. Se conta nos dedos, né, as grandes atuações do Real Madrid na temporada. Foi contra o Valência, um bom jogo, fez um bom jogo contra o Barcelona, mas foram poucos jogos em que o Real Madrid realmente, a gente viu a cara do Xabi Alonso. Ele até tinha prometido um Real Madrid rock and roll, né, como ele falou na entrevista de apresentação, mas não, 7 meses depois o Xabi Alonso não cumpriu com o prometido, né? O Real Madrid não joga nada, tem um problema com vestiários, que aí foi o que parece ter pesado mais a mão. Teve problema com o Valverde, com o Vinícius Júnior, que é uma estrela do clube, é um ativo do clube, né? O Vini Júnior sempre ali em conflito com o Xabi por ser retirado do campo. E aí explodiu no jogo contra o Barcelona, quando o Vinícius Júnior dá aquele chilique. E aí depois foi de mal a pior. Agora surge problemas com o Mbappé também, já que aparentemente quem manda é os jogadores. E a gente viu que o Xabi Alonso não tinha a mão em muitas vezes, né? Porque o Mbappé estava lesionado e o Xabi Alonso não teve coragem de tirá-lo. O Xabi Alonso não tirava o Mbappé em nenhum momento, né? Podia estar 4-5-0. O Kylian Mbappé jogava o jogo inteiro, né? Outra coisa que pesou foi a preparação física. É terrível, assim, a preparação física do Real Madrid desde o começo da temporada. Quando o Xabi começa com aquela ideia de pressionar alto, não sei se vocês vão se recordar, aquele jogo contra o Olympique de Marseille, o Real Madrid começou muito bem, o Real Madrid faz um bom jogo, mas aí chega 60, 65 minutos, o Real Madrid cansava, o Real Madrid já não tinha mais pernas para pressionar, o meio campo já estava exausto, todo mundo cansado. Então foi um Real Madrid muito, boa parte da temporada assim, sabe? Começava bem e tal, tinha 20, 30 minutos muito bem, mas aí depois cansava. Então a preparação física terrível, e aí depois explodiu mais ainda com as lesões. Arnold vive machucado, a lesão do Militão, as lesões do Huijsen, que ninguém entende, né? O Huijsen volta a treinar, aí tem uma sobrecarga. O Huijsen passou 9 dias sem treinar, de férias. Fez um treinamento, já estava com sobrecarga no outro. Gente, pelo amor de Deus, o que é que acontece com essa preparação física do Real Madrid, que quase ninguém está saudável? Fora Rüdiger, Carvajal,
Mendy que nunca tá bem, né? Então, a preparação física do Real Madrid terrível, o Xabi, os problemas com o vestiário do Real Madrid. Então, assim, os jogadores foram fazendo a cama do Xabi Alonso, né? A verdade é essa, os jogadores não compraram a ideia dele, muitos conflitos, e não tenho que dizer assim, o, o, o Xabi Alonso é total culpado. Não, o Xabi Alonso, na verdade, é o menor dos culpados, porque a gente já vê esses problemas de ego desde a temporada passada com o Carlo Ancelotti, sabe? O Carlo Ancelotti entendeu que não ia conseguir, e aí, claro, né, a diretoria precisava dar apoio ao Carlo Ancelotti, ao Xabi Alonso, e não deu. Então, o Xabi Alonso foi ficando meio que isolado. Depois ali da confusão com o Vinícius Júnior, o que é que o clube deveria ter feito? Peraí, não, Vinícius Júnior. Que é isso, assim, chamar para conversar e tentar assim, Xabi Alonso, pode continuar fazendo isso que você acha que é certo. Se precisar colocar o Vinícius Júnior no banco ou deixar ele fora da convocatória por um jogo ou outro, até ele pedir desculpa a você. Mas não, a diretoria quis ficar bem com os jogadores e com o Xabi Alonso acabou que foi dando mais poder, né, aos jogadores. A verdade é essa, a diretoria tem dado poder aos jogadores, porque existe uma gratidão, são jogadores estrelas, né? O Mbappé era o grande sonho do Florentino Pérez, o Jude Bellingham é uma estrela. Então, assim, o Xabi Alonso no final é o menor dos culpados, ele não tem culpa se ele monta um plano de jogo e os jogadores entram em campo para fazer e não fazem, sabe? E claro, o Xabi Alonso foi covarde, e isso não podemos negar. O Xabi Alonso foi muito covarde no Real Madrid, ele não teve coragem em nenhum momento de ser o Xabi Alonso do Leverkusen, por exemplo, de tomar decisões. O Xabi Alonso, depois da confusão com o Vinícius Júnior, ele deixou de tomar decisões, assim, sabe? Ele foi com o grupo, foi deixando os jogadores, vocês que mandam. E aí, claro, foi perdendo o vestiário cada vez mais. Mas eu ainda assim acho ele o menor dos culpados pela essa crise institucional, essa crise de futebol que vive o Real Madrid. Mas assim, o grande culpado, na verdade, é o senhor Florentino Pérez. O grande culpado é o Florentino Pérez, né? Por tudo isso que fez o Real Madrid vinha nos eixos até a contratação do Kylian Mbappé, a saída do Kroos, a não contratação de zagueiros, de gente no meio campo. Então, assim, são muitos problemas, né? E foram jogadores saindo e não foi repondo a altura. A planificação do meio campo do Real Madrid é totalmente sem sentido nenhum. São jogadores bons, são jogadores de ótimo potencial, né? Como Camavinga, Tchouaméni, Jude Bellingham, Federico Valverde, mas são jogadores do mesmo perfil. É um meio campo que você não vê variações, né? O único cara que é um pouco diferente ali é o Dani Ceballos. O Xabi Alonso tentou fazer que o Arda Güler fosse esse cara, mas não foi. Então, assim, ele perdeu a mão, mas assim, ele ainda assim é o menor dos culpados. Os jogadores têm muita culpa no cartório. E assim, o bom disso tudo é que agora as miras se voltam para os jogadores e para a diretoria, sabe? Não vai ter o Xabi Alonso. O grande problema é que o Xabi Alonso não conseguiu camuflar os problemas causados pela diretoria. Esse é o problema. O Ancelotti foi muito esse cara nas temporadas anteriores. Quando não conseguiu, não renovou. Foi embora. E agora o Xabi Alonso, novamente, assim, novamente a verdade é essa, que o treinador do Real Madrid ele precisa camuflar a falta de gestão da diretoria do clube. Então, toda essa questão de dar poder ao vestiário é tudo culpa da diretoria. E aí, ontem foi a gota d'água, né? A derrota para o Barcelona. O Real Madrid vem de algumas derrotas contra o Barcelona. Até falei ontem como o Real Madrid tem se acostumado a perder para o Barcelona. E aí teve esse conflito aí com o Mbappé, né? Entre o Xabi Alonso e o Mbappé. E é isso, assim, eu ainda não tenho a certeza de que o Xabi Alonso deveria sair. Eu tinha a ideia de que o Xabi Alonso deveria continuar e montar o projeto, mas sabemos como é a diretoria do Real Madrid, né? Que se você não vence o Barcelona, se você não vence títulos, você vai ser demitido. Foi assim a vida inteira, então é isso. O Xabi Alonso não é mais técnico do Real Madrid. Agora é esperar. O Real Madrid precisa ir ao mercado no inverno, não vai. E aí vai jogar o Arbeloa ali, se vire, assim, sabe? O Arbeloa vai vir para tapar os problemas. Vai conseguir?
Uma das coisas também que me incomodou no Xabi Alonso foi que ele não colocava os caras da base, assim. Tinha problemas na defesa, nas laterais, teve um momento que tava todo mundo machucado e o Xabi Alonso chamou um cara da base. Preferiu colocar o Carreiras na zaga, o Tchouaméni, mas não colocava ninguém na defesa. No meio campo, a gente sabe o problema do meio campo. Aparentemente, os meio-campistas do Real Madrid Castilla são muito talentosos. O Xabi Alonso, gente, olha o que o Xabi Alonso fez. Pegou o Thiago Pitarch, tava treinando com o grupo, teve minutos, começou super elogiado. O Thiago não debutou com o Real Madrid, ele não estreou como jogador do Real Madrid, porque o Xabi Alonso não tinha coragem de ir contra os jogadores, sabe? E aí, se o Arbeloa chegar e tomar as decisões, vai ser fritado. A culpa dos problemas do Real Madrid é dos jogadores, é muito ego no vestiário. É muito ego no vestiário, é Vinícius Júnior, é Mbappé, é Jude Bellingham. E olha, na boa, sabemos que tudo isso mudou com a chegada de Kylian Mbappé. Não quero ser esse cara de que, tipo assim, não vou falar do Mbappé, não. Tudo começa em agosto de 2024, quando o Kylian Mbappé chega ao Real Madrid. Todos os problemas. O Ancelotti entendeu que os jogadores não iriam correr na terceira rodada do Campeonato Espanhol da temporada passada. Gente, já vai fazer. Já tem 1 ano e meio disso tudo. 1 ano e meio disso tudo. Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, agora Arbeloa. E provavelmente o Arbeloa não vai fazer esse time jogar bola. E aí vamos ficar. Olha, de quem é a culpa? Sabe? A culpa é dos jogadores. É isso, o Xabi Alonso não é mais técnico do Real Madrid. Vamos ver agora como vai reagir o Real Madrid, se vai ao mercado ou não. Mas é isso, Xabi Alonso demitido, não concordando, apesar que o Xabi Alonso não vai deixar muitas saudades lá em Valdebebas. Gostou do vídeo? Curta, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. Valeu, até a próxima!